Eu acabo de falar com produtores rurais que estão agora numa rodovia entre a minha cidade natal, que é Bela Vista, e Antônio João. E, novamente, senhor presidente, trata-se de conflito entre indígenas e produtores rurais. Só que tomou uma proporção muito grande, a quantidade muito grande de índios, segundo me informaram, cerca de 1.000 índios ocupam 5 propriedades, no total de aproximadamente 10.000 hectares. Propriedades estas cujos proprietários estão lá, no caso, por exemplo, da família Silva, do falecido seu Pio Silva, não tem, eu acho que nem 3 meses que ele faleceu, eu já disse, faleceu com 100 anos, e há 20 anos atrás iniciou esse conflito e ele não viu resolvido. Os seus filhos, as outras propriedades, são 5 propriedades, inconformado, a força policial está lá tentando garantir, mas o enfrentamento é muito provável que aconteça. Daí o meu nervosismo, a minha preocupação, porque, senhor presidente, eu já tratei desse assunto aqui inúmeras vezes. Recentemente tive com o ministro da Justiça e disse para ele, essa questão lá na fronteira é muito séria, porque é uma região em que as pessoas, eu digo, são diferentes mesmo. Eu estou vendo que os produtores de outras cidades, como de Maracaju, de Jardim, os produtores estão se reunindo em solidariedade aos proprietários que tiveram as suas terras invadidas. Senador Braulio Maggi, nós vamos, se Deus quiser, votar na semana que vem, quarta-feira, a nossa PEC, que eu acho que é um instrumento, porque como é que você vai pedir para um produtor rural que está lá há 50, 60 anos, que ele deixe tudo aquilo para trás, sem nenhum tipo de indenização? E aí a PEC, que nós temos aí, a chamada PEC 71, autoriza ou garante a indenização da benfeitoria e o valor da terra nua. E essa indenização, se não sair, eu acho muito improvável. O que vai acontecer lá é um enfrentamento entre índios e não índios, portanto, brasileiros que estão lá. Há denúncia de que há, por parte do CIMI, e aí eu tenho que apenas dizer que não estou afirmando, mas a denúncia das lideranças é que o CIMI, que é ligado à Igreja Católica, lamentavelmente, além de mentor, eles patrocinam essas invasões, né? E isso daí é uma coisa que é preciso que o ministro da Justiça, eu acho que nesse momento nós tínhamos que fazer um apelo até para o ministro da Defesa, ex-senador da República, ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que autorize o Exército Brasileiro para que faça lá, né, porque os produtores rurais não vão sair, os índios não querem recuar. Tem um distrito do município de Antônio João, de gente simples, gente humilde. E os indígenas dizem que o distrito é terra indígena. E as famílias foram obrigadas a saírem. Gente simples, gente humilde, saírem das suas casas e irem lá para Antônio João. E esse distrito totalmente ocupado também por essa mobilização indígena. Então, eu quero colocar aqui da minha angústia, né? E dizer que o enfrentamento desse não vai, é iminente, vai acontecer. Os produtores agora estão na rodovia, as rodovias estão bloqueadas porque eles estão acusando o CIMI de que é o CIMI que fica levando alimento. E, claro, se tem 1.000 índios, esse contingente precisa de manutenção.
Então, eles estão também mobilizados. E está chegando muitos produtores nessa região, para irem adentrarem lá aonde estão os índios, e aí veja o que pode acontecer. É claro que o governo do Estado, preocupado com isso, também, eu imagino, o presidente da FUNAI esteve lá, mas não adianta, é aquela coisa de que vai e fala, mas não acontece nada, e só tem aumentado as invasões. Isso sem falar na invasão também dos chamados sem terra. Então, é um conflito que está se generalizando no meu Estado. E isso nós não vamos admitir. Senador Delcídio, conceda uma parte. Senador Moca, meu caro presidente, senador Dário Berger, demais senadores e senadoras, eu quero registrar aqui, senador Moca, a lucidez com que Vossa Excelência faz aqui um histórico muito competente e de uma forma muito verdadeira da realidade que Mato Grosso do Sul vive hoje. É inadmissível que nós, em Mato Grosso do Sul, estejamos enfrentando uma situação como a que temos enfrentado nas últimas semanas, e especialmente com o clima e dentro de um cenário que vai cada vez mais se tornando conturbado, trazendo uma insegurança jurídica muito preocupante para o nosso Estado, e, em função desses conflitos, criando impasses que vão levar não só vão prejudicar a nossa economia, mas especialmente vão levar muitas dificuldades no que se refere às atividades produtivas, como também no que se refere às etnias indígenas. Então, eu vejo isso com muita preocupação, presidente, como o senador Moca, de uma forma muito competente, está aqui explanando, nós estamos chegando, já passou do limite. Eu acho que a bancada de Mato Grosso do Sul tem feito um trabalho, e aqui eu incluo os deputados federais, deputada federal, os senadores e a senadora Simone. Nós temos feito um esforço grande para tentar, harmonicamente, através do diálogo, resolver essa questão. Fruto de um trabalho intenso que foi feito ao longo dos últimos anos, foi encontrada uma saída, senador Moca. No caso da demarcação de terras indígenas, foi encontrada uma saída, que é o quê? A indenização da terra nua, porque o nosso Estado, para talvez alguns senadores que talvez não conheçam o nosso Estado, as terras são tituladas. As terras de Mato Grosso do Sul são tituladas, são terras produtivas, e pessoas que foram para lá, quando o presidente Getúlio Vargas começou essa migração de famílias para a região oeste, não só para interiorizar o desenvolvimento do país, como guarnecer nossas fronteiras também, porque isso é estratégico, isso é soberania para um país. E essas famílias lá se instalaram, e lá produziram, e lá ajudaram o Mato Grosso do Sul, ajudaram o Brasil, focadas no agronegócio. A despeito do Brasil estar enfrentando muitas dificuldades em vários segmentos, o agronegócio tem dado uma resposta adequada. E principalmente em Mato Grosso do Sul, como em Mato Grosso, do nosso querido senador Medeiros. Mas esses conflitos eles têm que acabar. E a proposta que surgiu desse debate, lá na Buriti, é a indenização da terra nua, porque o artigo 231, ele, dentro daquilo que pautou a Constituição, a Constituição determina a indenização só de benfeitoria. Encontramos essa saída discutindo também com o Ministério da Justiça, com o governo federal, mas a realidade é que nós não chegamos num acordo, principalmente em função das avaliações que foram procedidas pelo INCRA, com a participação também da FUNAI, e nós, com uma solução que pode ser adotada para o Brasil inteiro, não avançamos. Agora o senador Moca está dizendo, e com justa razão, nós já estamos enfrentando dificuldades que estão se alastrando na região de Antônio João, que era já
uma região conflitada, né, e que agora entra novamente num processo que nós precisamos dar um basta. Não só respeitando as nossas etnias, Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil. Lá nós temos os Guarani, Kaiowás e nós temos Terenas. E temos também uma classe produtora muito competente. Nós precisamos buscar a solução está posta. Agora, recentemente, o senador Moca e a senadora Simone trabalharam num texto de uma proposta de emenda constitucional. Se não me engano, é a PEC 71. Essa PEC 71, que nós já estamos para aprová-la, o senador Blairo Maggi é o relator, essa PEC dá segurança jurídica para o governo indenizar terra nua e estabelecer de uma vez por todas uma metodologia que pode ser utilizada em vários estados brasileiros que têm o perfil, porque o Centro-Oeste não é parecido com a Amazônia, que é terra devoluta. O Centro-Oeste, as terras são todas tituladas, né? E eu quero aqui adiantar, em função disso, e falei hoje, inclusive, com o Dácio, lá em Antônio João, conversei agora com o prefeito, acionei o deputado Antônio Carlos Bife também, que está na região, e comuniquei imediatamente ao ministro José Eduardo Cardoso o drama que nós estamos vivendo, né? E nós precisamos buscar uma solução. E marquei, meu caro senador Moca, uma reunião nossa, né, dos senadores, com o ministro José Eduardo Cardoso, na próxima semana, que nós temos que buscar uma saída. Nós não podemos esperar mais, porque nós vamos ter conflitos fortes, inclusive com risco de perdas de vidas, o que é a coisa mais rica que o nosso Estado tem, que é a nossa gente, que é o nosso povo. Então, nós precisamos ter uma discussão ampla, estabelecer de uma vez por todas um programa a ser implementado para se encerrar esses conflitos. O Canadá, senhor presidente, acabou com as disputas por terras com as etnias indígenas, estabelecendo um programa vigoroso no sentido de equacionar e pacificar de uma vez por todas essas demandas por demarcação de terras e, evidentemente, olhando também a questão da produção do nosso Estado. Então, nós precisamos encontrar uma solução e avançar na CESAI também, que cuida da saúde indígena, e avançar também nas políticas indigenistas, tão necessárias e tão importantes para que a gente preserve as nossas etnias. E o senador Moca, quando entrei, eu vi ele comentando, e me desculpa, senador Moca, se eu estou me estendendo um pouquinho mais, a questão do próprio MST, a questão, inclusive, fundiária, né, onde nós temos um desafio grande no sentido de proporcionar a infraestrutura necessária para que os nossos assentamentos funcionem, para que o assentamento tenha água, que tenha garantia de comercialização, que tenha habitação, que tenha assistência técnica. Então, esses dois focos são absolutamente fundamentais. E vim aqui fazer coro e registrar aqui o meu apoio, né, e o meu alinhamento absoluto com o discurso do senador Moca, principalmente nesse tema tão importante e sensível para o nosso Estado. Senador Delcídio, eu falei também com o Dácio Queiroz, e ele me disse o seguinte, eu pedindo, na verdade, pedindo paciência, meu amigo, não me peça isso, porque os produtores que estão aqui, eles estão me pedindo para tomar uma atitude. Porque, é claro, ele está vendo ali a sua propriedade invadida, sendo destruída, né? Coisas que o pai dele, seu Pio, com 100 anos, né? Quer dizer, uma vida inteira de trabalho. Isso não é... E ele disse para mim que faz reunião, mas não resolve o problema. E aí você conhece a fronteira. Essas pessoas, a impressão que eu tive é de que as autoridades não vão resolver. Então, nós vamos ter um contingente também aqui de produtores de homens e vamos também topar esse enfrentamento.
Isso é que nós não podemos permitir, esse enfrentamento entre índios e não índios. E porque, como disse você, eu não tenho dúvida que se tiver um enfrentamento, como já aconteceu, nós vamos ter perda de vidas. E é o que nós estamos querendo evitar. É a nossa gente, é a minha gente. É uma coisa que eu fico muito realmente sensibilizado. Mas eu não tenho mais o que fazer. Amanhã, o presidente da FamaSul está convocando uma reunião na Federação da Agricultura e está chegando naquele limite em que vai se montar também. E aí é o pior dos cenários. Então, é preciso que o ministro José Eduardo Cardoso entenda a urgência, a necessidade que nós temos de resolver esse conflito, sob pena realmente da gente amanhã ou depois aqui ter que dizer que, lamentavelmente, aconteceu o pior no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Senador Medeiros, quer também apartear. Sim, pela importância do assunto, senador Moca, porque também é uma realidade no estado de Mato Grosso. No início do ano já houve vários conflitos, não chegou a ser conflitos, mas interdição de rodovias por parte de indígenas, mas eu creio que o caso mais emblemático seja mesmo de Mato Grosso do Sul. Nós precisamos mudar totalmente a concepção, essa forma de tratar. E o senador Delcídio bem explicitou aqui. Nós não podemos compactuar que famílias que têm lá a titulação da terra, que está em cima da terra há cento e tantos anos, de repente, uma hora para outra, chega um laudo antropológico e diga, olha, essa terra agora é indígena e você tem que sair. E vamos pagar o curral e a tuia de milho que você tem aqui e pode ir saindo. Isso é um absurdo. Nós temos um país que tem que ter rumo, ele não pode a todo momento ter um saculejo jurídico. Então, reforço a importância dessa legislação que Vossa Excelência, inclusive, está participando dela, da PEC 71, porque ela pacifica o campo, ela pacifica a área rural brasileira. E o Brasil, que hoje tem como base econômica praticamente sustentada na agricultura, no agronegócio, daqui a pouco muitos desses abnegados brasileiros que foram para o campo há 50, 60 anos, vão começar a abandonar. E vamos fazer o que com nossos indígenas? Eu fico maluco da vida com certos entendimentos. Parece que nós temos órgãos, nós pagamos fortunas para órgãos como o INCRA, como o FUNAI, para não funcionar, para atravancar o Brasil. Ao invés de tentar se integrar, de se conversar, não, essas coisas não funcionam. No Mato Grosso, se a FUNAI não existisse, seria uma maravilha. E eu creio que no restante do Brasil também. Porque nesse momento, era o momento de estar ajudando a resolver o problema e não sendo parte dele. No momento que o Senado se predispõe, que o Legislativo brasileiro se predispõe a encontrar uma solução, deviam estar de braços abertos querendo resolver. Mas parece não, quer criar dificuldade, quer travar o país. É um absurdo. E eu compactuo da sua indignação, da indignação do senador Delcídio, porque esse país precisa caminhar. Mas nossos concorrentes no cenário internacional devem estar morrendo de dar risada com a nossa incompetência, com o nosso travamento de se enrolar no cabelo das pernas e não conseguir andar. É por isso que os países desse tamanho é sempre o país do futuro. Porque o nosso presente é se enrolar, parece um balde de caranguejo, que quando um está subindo, o outro está puxando a perna. É um absurdo. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Senhor presidente, eu encerro. Eu até agora tenho feito um discurso, senador Delcídio, no sentido de conter, que nós vamos resolver através dessa PEC 71 e que isso daí vai dar um instrumento para que o governo possa indenizar essas propriedades. O que eu estou temendo agora é que parece que as nossas lideranças, a liderança dos próprios produtores rurais, eles estão já até acuados por aqueles que têm as suas propriedades invadidas e pela solidariedade que começa também a incomodar os outros produtores, mesmo aqueles que não têm propriedades invadidas. É uma solidariedade no seguinte: nós não vamos deixar vocês serem invadidos. E aí, nesse momento, o esforço que a gente faz aqui, no sentido de resolver o conflito de forma harmônica, a evitar esse tipo de enfrentamento, eu sinto
que nós estamos muito próximos de não conter mais essas lideranças, e aí o conflito é eminente. Eu agradeço ao presidente, mas eu já disse que não vou ficar omisso nisso. O governo sabe disso, o ministro da Justiça sabe disso, o presidente da FUNAI sabe de tudo isso. Portanto, não é por falta de ação nossa aqui em Brasília. Realmente falta essa questão de que é preciso dar um basta. E aqui, que me desculpe aqui o pessoal do CIMI, mas eles poderiam ter, exatamente nesse momento, ajudar a conter esse tipo de enfrentamento, esperar uma solução pacífica. Não, eles, pelo menos é o que diz aqui, eles estão dizendo que ainda faltam ocupar mais 2 fazendas nessa região para que se dê a totalidade do que eles dizem que é uma região indígena. Portanto, senhor presidente, lamentavelmente, essa é a minha preocupação, e eu agradeço o tempo e aos colegas que me cederam o espaço.